Este é o material de apoio da disciplina TR 00116, Energização Rural 1, dentro do tópico Comando e Seleção de Motores, e aqui abordaremos o exercício de análise de fiação. Eu sou Marcos Teixeira, professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense. Então, dada a instalação abaixo, nós temos que ver se ela atende à norma e se nós podemos fazer algumas recomendações. O primeiro motor que nós temos é um motor de 2 cavalos, ligado em 220, trifásico, com uma relação de corrente de partida e corrente nominal de 4. Esse motor está conectado com um cabo de 6 mm quadrados, com 20 metros de comprimento até o quadro de distribuição. O segundo motor é um motor de 5 cavalos, também na DDP de 220, não é um motor trifásico e tem uma relação de partida, de corrente nominal, de 5. Ele está ligado ao quadro por uma fiação de 10 mm quadrados e de 40 metros. E por último, um motor de 20 cavalos, trifásico, com uma DDP de 220, também com uma relação de corrente de partida e corrente nominal de 7. Esse está ligado a uma distância de 10 metros do quadro, com um fio de 16. O quadro até alimentação tem um fio de 25 mm e de 50 metros. O objetivo desse exercício não é só avaliar se o aluno tem entendimento da situação de alimentação do motor, gestão de carga, com a fiação apresentada. A primeira informação que nós vamos utilizar são justamente as equações de corrente, sempre lembrando que o fator 1.73 está aqui para apresentar o valor de raiz de 3, então não é para dividir duas vezes pelo raiz de 3 e dividir também por 1,76, é só para dividir por 1,76, caso a sua calculadora não tenha função raiz de 3, e a equação de corrente para motores não trifásicos. Outra informação também que é necessário é a tabela de bitola de fio, capacidade de condução de corrente e o valor de queda de tensão, volt por ampere quilômetro. Com essas duas informações, então, nós podemos começar o exercício. A primeira informação que nós calculamos é justamente as correntes nominais. Então, para o primeiro motor, que é trifásico, nós temos 2 cavalos vezes 736, que é para a equalização das unidades. Tudo isso dividido por 1,73, que é o raiz de 3, dividido por 220, que é a DDP, dividido pelo cosseno φ. Se nós não sabemos uma informação correta, adotamos 0,8, que é um valor conservativo. E a eficiência do motor elétrico, que também, caso não é dada, adota com 0,8, que também é uma informação conservativa, dando então um valor de 6 ampere. No caso dos 5 cavalos, 5 vezes 736, dividido aqui não tem o raiz de 3, justamente porque não é um motor trifásico, levando a 26 amperes. E para o motor de 20 cavalos, que aí sim de volta, 173, porque ele é um motor trifásico, dando 60 amperes. Próximo passo é calcular a corrente no condutor de alimentação, ou seja, a soma das correntes nominais, dando 92 amperes. Uma vez que nós tenhamos a soma das correntes nominais, para saber o quanto que em regime de operação dos três motores simultâneos, quanto de corrente vai passar por esse condutor, o próximo passo passa a ser calcular as correntes de partida. Então nós temos a corrente nominal 6 amperes vezes a relação de corrente nominal e corrente de partida, 4. 6 vezes 4, 24 amperes. Então esse motor em regime de partida direta vai necessitar de uma corrente de 24 amperes. Esse segundo motor de 5, com uma relação 5 cavalos com uma relação de corrente de partida nominal de 5, 26 amperes vezes 5, 130 amperes. E finalmente para um motor de 20 cavalos, com uma relação de corrente de partida e corrente nominal 7, 60 amperes vezes 7, 420 amperes. E também, igualmente como foi feito para a corrente nominal, nós somamos as correntes de partidas para chegar ao que seria a corrente que iria passar por esse condutor numa situação de partida dos 3 motores, partida simultânea. O próximo passo então é cálculo da queda de tensão. Nós vamos pegar o que? A corrente nominal, 6 amperes, vezes a distância, 0,05 km,
vezes a queda de tensão associada ao primeiro fio, queda de tensão de 25 milímetros, 1,51 volt/km, 1,51 volt/km, mais corrente nominal 6 vezes distância 0,02 km, vezes a queda de tensão associada aos 6 mm², que dá 6 mm², 6,03. Isso vai nos dar 0,45 volts mais 0,72 volts, totalizando 1,17 volts. Então esse 1,17 volts é a queda de tensão associada ao funcionamento em regime nominal desse motor de 2 cavalos por todo esse ramo. De acordo com a norma, este valor não deve ultrapassar 5%. 5% do que? Então é 1,17 dividido pela DDP de operação, 220. 1,17 dividido por 220, 0,5%. Igualmente, calcula-se então a queda de tensão para o regime nominal para os outros dois motores, que nos leva então valores de 2,5% e valores de 2,7%. O próximo passo então é calcular a queda de tensão para a partida. É um procedimento similar ao anterior, só que em vez de você utilizar a corrente nominal, você vai usar a corrente de partida. Então onde está 6 passa a ser 24, porém todos os demais números permanecem. Nesse primeiro caso aqui, então 24 vezes 0,05 km ou 50 metros, o mesmo 1,51 volt/km, 24 A, que é a corrente de partida, os 20 metros, e de novo 6,03 volt/km. Isso vai dar 1,81 mais 2,89 volts, 4,7 volts, ou seja, 2,13%. Nos outros casos nós temos a mesma metodologia. Então, se foi com 26 para o nominal, 130 para a corrente de partida direta, 26 nominal, 130 para a corrente de partida direta, então 130, 0,05, 51, 130 de novo, 0,04, totalizando então 12% de queda de tensão. E por último, motor, similar, 19%. Uma vez que você finalizou todos os cálculos, então nós passamos à fase analítica do problema. Se nós temos 6 amperes para um fio de 6 mm², 6 mm² leva uma capacidade de condução de corrente de 41 amperes, portanto, esse fio passa. Igualmente, para o segundo motor, nós temos uma condição nominal de 26 amperes para um fio de 10 mm², capacidade de condução de corrente 56 amperes, portanto, passa. E finalmente, no caso do último motor, por uma condição de corrente nominal de 60 amperes, no fio de 16 mm, 76 amperes, portanto, passa. O próximo condutor a ser analisado é justamente o condutor de alimentação, 25 mm², 25 mm², capacidade de condução de corrente 101 amperes, 92 é a corrente nominal, portanto, passa. Uma vez analisada então a corrente nominal, passa para a corrente de partida. 24 amperes nos 6 mm², 41 para 24, passa. Para o fio de 10 mm, condição 57 amperes, 130 amperes, portanto não passa. Então este motor, com esse condutor, não pode ter uma partida direta. Por quê? Porque esse fio não suporta a corrente da partida direta desse motor. Então, a partir desse momento, você já sabe que esse motor não pode ter uma partida direta, não com essa fiação. E, para o fio de 16 mm, 76 amperes, 240 amperes, com certeza não passa. Ou seja, este motor não pode ter partida direta em função desse condutor não suportar essa corrente elevada. E olhando o fio de 25 mm, que dá uma capacidade de condução de corrente de 101 amperes, se somarmos as três correntes de partida, 574 amperes, e claramente, então, não passa. Olhando os valores, 24 com 130, contra 110, 101, então mesmo que a gente consiga fazer a gestão de cargas, o único que poderia partir direto nessa condição seria justamente o primeiro motor. Se partir direto o primeiro e o segundo motor, mesmo que você resolva esse condutor,
esses dois motores juntos partindo, o fio de 25 já não suportaria, que seria 24 com 130, mais de 140 A, passando então da carga da capacidade de condução de carga de 101. Então, se esse motor 5 cavalos for passar para a partida direta, mudando esse condutor de 10 mm, ainda assim esse de 25 não suportaria, indicando claramente então pela necessidade de ter algum sistema de partida que possa realmente diminuir esses 130 amperes. E a questão do motor, do terceiro motor de 20 cavalos, em nenhuma condição ele poderia partir diretamente, porque esse fio de 25 aqui não aguenta a sua partida direta. O próximo quesito a ser avaliado então é o critério de queda de tensão para a corrente nominal. Então, para esse circuito desse fio de 6 mm e 25 mm, tivemos uma queda de 0,5%. Não tendo transformador nem tendo geração própria, o limite aqui é de 5%, portanto, passa. Igualmente para o segundo circuito, 2,5%, portanto, e para o último motor nós temos 2,7%, o que então significa que ele também passa. O próximo quesito é critério de queda de tensão na partida. Então, se antes nós utilizamos os 6 amperes, agora vamos utilizar os 24 amperes, e vamos então avaliar o 2,3%. A norma diz que para a partida você pode chegar até 10% de queda de tensão. Então, nesse primeiro caso, ele passa. Já para o segundo caso, o motor de 5 cavalos, que nós temos então uma queda de tensão na condição de partida de 2%, ele não passa. Mais uma indicação de que ele não poderá ter partida direta, já que a queda de tensão está acima da aceitável. Então, aumentando esse cabo de 25 para, por exemplo, 35 mm, que ainda assim ficaria insuficiente, então teria que ser um cabo superior a 35 mm para poder aguentar esses 130 amperes da corrente de partida. Possivelmente com esse novo cabo, talvez você consiga diminuir esses 12% para um valor abaixo de 10%. Mas melhor seria ter uma combinação desse cabo aqui subindo a capacidade para poder fazer passar os 130 e esse de 10 mm também ficar mais grosso para poder diminuir esse valor da queda de tensão na partida. E para o caso do motor de 20 cavalos, com 19%, claramente então não passa. Avaliando então o cenário final, nós temos que os 3 motores em regime de operação constante, ou seja, na operação na corrente nominal, a instalação como um todo passa, que seria justamente os 92 amperes suportáveis pela fiação de 25, mais os 6, 26 e 60 individualmente. Então é possível ligar esses 3 motores nessa fiação. É possível partir esse motor de 2 cavalos de forma direta com essa instalação. Porém, não é possível partir nem o motor de 5 cavalos, nem o motor de 20 cavalos. O de 5 cavalos e o de 20 cavalos, ambos os dois não passam não só no critério de capacidade de condução de corrente, o que faz com que o mesmo ramal de alimentação seja necessário a troca dele, porque esse ramal não tem como suportar a corrente de partida nem do motor de 5 cavalos, muito menos do motor de 20 cavalos. Então esses dois motores necessitam ter uma opção de partida, de diminuição da corrente de partida, ou seja, não pode ter partida direta, porque essa instalação não suporta, tanto pelo critério de capacidade de condução de corrente, quanto pelo critério de queda de tensão. De forma similar, temos o mesmo exercício para a instalação abaixo. Então, um motor de 5 cavalos, também alimentado numa DDP 220, trifásico, com corrente nominal, corrente partida, relação 5. Um fio de 4 mm quadrados, com 90 metros de comprimento, ligado ao quadro, e esse quadro é alimentado por 80 metros de fio, num condutor de 35 mm, dessa vez então sendo alimentada também uma estação rebaixadora. O segundo motor é um motor de 3,5 cavalos, numa tensão de 110 volts, não trifásico, com uma corrente nominal, corrente partida da relação 3, com fio de 15 metros de 6 mm quadrados.
E por último, um motor de 25 cavalos, alimentado numa DDP 220, trifásico, com uma relação de corrente nominal corrente partida de 6,5 e com acionamento com uma chave estrela-triângulo. Esse último motor é alimentado por um fio de 25 mm quadrados por 26 metros de comprimento. Nós vamos utilizar então as equações de corrente trifásica, sempre lembrando que raiz de 3, 1,73 está aqui para indicar o valor dessa raiz de 3, que não pode ser dividido duas vezes por esse valor, somente dividido uma vez. Está aqui só para indicar, caso o aluno não tenha uma calculadora que tenha a opção de raiz quadrada. E a tabela de capacidade de condução de corrente e de queda de tensão para os condutores. Primeiro passo, então, o cálculo da corrente nominal. 5 cavalos, 736, é trifásico, divide por raiz de 3, 220, 0,8 como cosseno φ conservativo, e 0,8 como eficiência, também um valor conservativo, levando a 15 amperes, que é a corrente nominal de operação desse motor de 5 cavalos. Igualmente aqui, 3,5 cavalos, 110 volts, 0,8, cosseno φ eficiência, levando a 36 amperes nesse motor de 3,5 cavalos. E por último, esse motor de 25 cavalos, trifásico, 1,73, 220, levando a 75 amperes. Próximo passo, então, soma as três correntes nominais e vê a situação de alimentação nominal, fora do transiente de partida, para o condutor de alimentação de 80 metros e 35 mm quadrados, com uma corrente de 126 amperes. Passa-se então ao cálculo da corrente de partida, 15 amperes vezes o fator de partida nominal 5, 75 amperes. 36 amperes de corrente nominal vezes o fator de partida 3, 108 amperes. E finalmente 75 amperes, 6,5, dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque ele está utilizando uma chave estrela-triângulo. Então, na partida, você terá uma redução da corrente nominal de partida direta deste motor por 3. Então é a corrente nominal multiplicada pela relação corrente nominal corrente de partida, que vai lhe dar a corrente de partida direta, que é isso aqui, 75 vezes 6,5, e essa corrente de partida direta é que você divide por 3, que é o que te permite a chave de estrela-triângulo. Tá ok? Então, lembrando, não é só a corrente nominal, é a corrente nominal vezes o fator de corrente nominal partida, que você divide por 3 para saber qual é a corrente de partida se esse motor estiver utilizando uma chave estrela-triângulo. Então, você, por fim, soma as três correntes de partida, 75, 108 e 175, dando então 345 amperes. Calcula-se então o que? Próximo passo. Queda de tensão na corrente nominal. 15 amperes nominal, vezes os 8 metros, 0,08 km, vezes a queda de tensão do fio de 35 mm. 35 mm, 1,12 volt ampere quilômetro, mais os mesmos 15 amperes nominal, vezes a distância, 90 metros, 0,9 km, vezes a queda de tensão associada a um fio de 4 mm quadrados. 4 mm quadrados, 8,96 volt por ampere quilômetro. Perfazendo os valores de 1,34 mais 12,1 volts. Total de 13,4 volts, dividido pelo 220, 6,1%. Mesmo procedimento para os demais motores, levando a 6% e 4,4%. Próxima etapa agora é você calcular a queda de tensão, mas o que? Para a corrente de partida. No caso do primeiro motor, 75 amperes. Segundo motor, 108 amperes. Terceiro motor, 162 amperes, levando então a 30%, 18% e 9,6%. Agora então, passamos à fase de análise desses resultados. Olhando aqui, 15 amperes, fio de 4 mm, capacidade de condução de corrente, 32 amperes. 32 amperes comparado com 15, portanto, passa. Segundo fio de 6 mm,
fio de 6 mm, capacidade de condução de corrente 41 A, contra 36 A, passa. Fio de 25 mm, 25 mm, capacidade de condução de corrente 101 A, comparado a 75 A, passa. Próxima etapa é verificar então o condutor de 35 mm. 35 mm, capacidade de condução de corrente 125. Portanto, não passa. Não passa por quê? Porque a somatória das três correntes nominais, os 15, os 36, 75, dá 126 amperes, que é superior à capacidade de condução de corrente desse fio de 35 mm. Então, a partir desse momento, você já pode chegar à conclusão que esses três motores não podem operar ao mesmo tempo. Porque quando estiverem os três operando ao mesmo tempo, a soma da corrente nominal está acima da capacidade de condução de corrente desse fio de 35 mm. O próximo número que nós vamos olhar então agora é a corrente de partida. Então nós temos um fio de 4 mm quadrados, 32 amperes contra 75, não passa. Então esse motor não pode ter partida direta. 108 amperes para um fio de 41 amperes, portanto não passa. E finalmente 162 amperes para um fio de 25, 101, também não passa. E se eu somar as três correntes de partida, dando 345 amperes para um fio de 35 mm, 125 amperes máximo, também não passa. Então significa que não só nenhum desses três motores pode ser partido nessas opções, mesmo esse que está com a chave estrela triângulo. Por quê? Porque esse condutor de 25 mm não suporta a corrente de partida, mesmo a corrente de partida com a chave estrela triângulo. Em 162 amperes teria que ser um fio superior aos 35 mm. E com um fio de 35 mm, você poderia partir o primeiro motor, o segundo motor até poderia partir, desde que você tivesse na rotação, na corrente nominal, somente o primeiro motor. Então você poderia ligar o primeiro motor de 5 cavalos e partir o motor de 3,5 cavalos, mas você não poderia partir o motor de 25 cavalos, porque só a corrente de partida do motor de 35 cavalos já é superior à capacidade de condução de corrente do fio de 35. Então, ainda que você tenha essa chave estrela triângulo, esse ramo do circuito não suporta essa corrente de partida. O próximo quesito a ser avaliado é a queda de tensão. A queda de tensão na operação nominal do motor de 5 cavalos, o primeiro motor é 6,1, portanto passa. Passa por quê, se ele é acima de 5? Porque esse circuito está sendo alimentado diretamente por um transformador rebaixador, o que na norma permite que seja até 7%. 7% é superior a 6,1, portanto passa. Então aqui é um detalhe que tem que ser notado pelo aluno. Se esse circuito está sendo alimentado por um transformador rebaixador ou diretamente da rede. Por quê? Porque isso vai influenciar qual é o critério de queda de tensão, o valor numérico que você deve comparar. No caso do segundo motor, também passa, porque 6% abaixo de 7%, não tem problema. E o terceiro motor, igualmente. 4 também abaixo de 7, também passa. Próximo quesito a ser avaliado, então, é a queda de tensão na partida. No caso do primeiro motor não passa, porque ainda que seja alimentado no transformador, os 10% de queda de tensão permanece. Então 30% é mais do que 10%, portanto não passa. Igualmente para o segundo motor não passa. E finalmente, para o terceiro motor, passa. Por que passa? Porque com a chave de estrela triângulo você conseguiu chegar a valores inferiores a 10%. E esse aqui então é o final da análise desse circuito para saber quais são as nossas operações de gestão de carga desses três motores. Quem pode ser ligado, quem não pode ser ligado diretamente e quais deles podem ser utilizados de forma simultânea ou não. Espero que tenha sido de ajuda. Lembrando que potência não é nada sem controle.